Muito bem, então, queridos acadêmicos, nós vamos dar início nesse momento então à disciplina de metodologia científica, estudando os princípios, né, da pesquisa científica, qual a metodologia, né, que faz com que um trabalho desenvolvido na academia, na universidade, na faculdade, ele ganhe esse formato científico, né? Ou seja, até então se vinha desenvolvendo determinadas pesquisas, né? Na educação básica se fizeram várias pesquisas, mas certamente essas pesquisas elas não tinham um caráter científico, ou seja, o resultado dessas pesquisas ou a forma como o resultado dessas pesquisas elas foram apresentados e a forma como se deu a pesquisa, os passos que essa pesquisa como ela ocorreu, ela se desenvolveu, elas não foram ou não foi utilizado critérios científicos, né, uma metodologia científica. Então, na disciplina que agora nós vamos iniciar, esse vai ser o grande propósito, ou seja, capacitar vocês ou proporcionar a vocês uma visão mais ampla e uma primeira visão também acerca de como desenvolver esses trabalhos, essas atividades científicas, né? Como nós vamos conseguir produzir um artigo científico, tá? Que vai ser muito requisitado e vocês vão utilizar muito na caminhada acadêmica de vocês, ok? Porém, nesse primeiro momento, nós vamos dar conta de uma diferenciação básica que tem que ocorrer quando nós tratamos das formas de conhecimento, tá? Porque o conhecimento ele se dá numa perspectiva muito ampla, né? E nós podemos destacar aqui a existência de 4 formas de conhecimento muito utilizada, digamos assim, ou as mais comuns nas sociedades humanas, né? Então, podemos iniciar aqui e perceber que nós vamos ter as formas de conhecimento, elas podem ser resumidas, elas podem ser apresentadas como o conhecimento empírico, ou, se quisermos, o senso comum, tá? O conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Okay? Então são essas 4 formas de conhecimento que fazem parte do rol das manifestações humanas acerca do conhecimento. O nosso grande objetivo aqui é trabalharmos de maneira científica, né? Estamos na academia, a academia ela nos pede, ela nos proporciona esse espaço, né, muito privilegiado de se fazer pesquisas, de se conhecer e de se divulgar esse conhecimento diante de uma metodologia científica. Porém, nós não podemos focar apenas no conhecimento científico se nós não tivermos um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais geral acerca das demais formas de conhecimento, né? Então, nós vamos ter aqui o conhecimento religioso, o conhecimento do senso comum, né, ou então empírico, o conhecimento filosófico e, então, por definição, o conhecimento científico. Vamos tentar entender cada um deles para daí sim depois aprofundarmos a nossa relação com o conhecimento científico. Muito bem. O conhecimento religioso, então, o conhecimento religioso é esse conhecimento que tem como base a fé, né, as tradições religiosas, a crença na existência de uma divindade ou de várias divindades, dependendo também do contexto religioso. Tá? Então, a fé religiosa ela está envolta por uma série de dogmas, né? Dogmas de fé, ou seja, verdades de fé, muitas vezes verdades reveladas, né? Que se diz que determinadas certezas elas são assim concebidas porque elas foram reveladas por essa divindade ou por esse grupo de divindades ou então por pessoas, por seres humanos ou outras entidades, né, ligadas a essas divindades que foram enviadas para revelar essa verdade, para revelar esse conhecimento, ok? Então, do ponto de vista do conhecimento religioso, né,
nós estamos bastante envolvidos aqui com a questão de dogmas, ou seja, o que é um dogma? Um dogma é uma verdade, um dogma de fé é uma verdade inquestionável, ou seja, você acredita única e exclusivamente pela fé que você tem, pela crença que você nutre naquela religião, naquela divindade. Então, o conhecimento religioso é muito próximo, acredito, de cada um de nós, mesmo quem não possua uma religião, né, ou que não pratique uma religião, mesmo assim o conhecimento religioso ele é muito próximo porque ele nos cerca, né? Ele nos cerca. Se nós pegarmos agora o contexto pandêmico em que vivemos, né, certamente muitos, ou todos, né, já ouvimos falar alguma explicação de ordem religiosa acerca da pandemia, né? Muitas pessoas acreditam em explicações religiosas que dão conta para essas pessoas para explicar a pandemia, né? Que a cura ou que a proteção está diante de uma divindade, que é necessário desenvolver tal prática religiosa para se manter distante do acometimento desse vírus, que a cura também está relacionada, né, com a questão religiosa, enfim, tá? São verdades e são conhecimentos que têm essa caracterização. De outro modo, o conhecimento chamado de empírico, né, ou eu prefiro até mais o senso comum, é aquele que advém das experiências concretas, né? A empiria, o empírico aí que diz, ele se refere à questão das experiências concretas que o ser humano ele vai tendo nas suas vivências. E muitas vezes essas suas vivências as vivências do ser humano, das pessoas, vai dando a cada um de nós, vai dando a essas sociedades conhecimentos, né? Conhecimentos que vão ganhando proporções diferentes, né? O senso comum, ele não busca a explicação do porquê do fato. Ele simplesmente se satisfaz com o resultado. Ele não questiona o porquê do resultado. Vamos tomar um exemplo aqui, muito comum ou muito próprio do senso comum. A utilização de chás. Dos chás lá da vovó, da nona, né? O senso comum, né, ele construiu uma base de conhecimento, né, e os nossos antepassados, né, eles tinham isso muito forte, e hoje ainda em muitos lares isso é muito forte, que para cada sintoma de dor, né, de mal-estar da pessoa, vai existir uma infusão, um chá específico para melhorar aquela situação. Ah, tá com uma dor de cabeça, então toma chá de tal planta que passa. Veja, tomou o chá, passou, para o senso comum está tudo ok. Ele não busca explicar, mas por que aquele chá traz um bom resultado para isso? Né? Não, tomou, tá ok. Né? Novamente, agora voltando à questão pandêmica, né, o senso comum, né, todos nós todos os dias nos deparamos com receitas, né, caseiras para se prevenir. Ah, mistura lá o alho, a cebola, né, uma Coca-Cola com não sei mais o que, toma que está prevenido, né, não vai acontecer. Né. Ah, como é que tu sabe disso? Ah, porque fulano de tal tomou e não pegou. Então funciona. Veja, o senso comum ele não busca a raiz do problema, ele não busca uma explicação, não, é coisas muito superficiais, né? A explicação ela é muito superficial, ela não vai buscar um aprofundamento nessas questões, né? Ah, o chá tal funcionou para isso, desde a vovó, então, né, os antepassados foram tomando, foi funcionando, hoje se continua tomando porque funciona, tá? Mas não se busca investigar o porquê das coisas. São as práticas, né, cotidianas que se dão e que, né, o benzimento, toda essa questão, são produtos do conhecimento do senso comum, ok? Então, esses dois são, o religioso e o senso comum, formam a base de conhecimentos, né? Formam as questões
mais, digamos assim, mais tradicional diante do conhecimento. Okay? Numa outra categoria, podemos colocar aqui, nós vamos ter o conhecimento filosófico. Tá? O conhecimento filosófico é aquele conhecimento resultante da reflexão a partir de elementos imateriais, as reflexões mais abstratas, a geração de teorias para explicar determinados elementos que envolvem a existência humana. Tá? Então, o conhecimento filosófico não satisfeito com a perspectiva religiosa, com a perspectiva do senso comum, ele vai buscar um exercício extremamente racional, extremamente abstrato de compreender essa realidade mais complexa, mas a partir da imaterialidade, né? Não a partir de uma pesquisa científica de campo que vai lá, não. É elaborar teorias a partir daquilo que se percebe, a partir das condições que se manifestam a partir da ação humana. Tá? Então, o conhecimento filosófico ele é teórico, ele é mais abstrato, ele tem a sua importância porque ele consegue fundamentar posteriormente o que nós vamos ver aí, que é o conhecimento científico. Tá? Mas ele não fica preso a questões religiosas, tá? Ele não fica preso a questões do senso comum, tá? Ele quer buscar o entendimento das coisas, mas a partir de uma base teórica, a partir de uma base abstrata. Ok? E por fim, né, nós temos o conhecimento científico, que esse sim, então, ele é criterioso. O conhecimento científico, ele assim é denominado porque ele possui um método de investigação. Para o conhecimento ser considerado científico, ele tem que expor uma determinada metodologia, passos que essa investigação vai dar, né? E ele vai precisar, no momento da aplicação desse estudo, seguir rigorosamente esses passos. Tá? A metodologia ela tem que ser inteiramente aplicada, né? Então, o conhecimento científico ele vai muito para experimentação, ele vai para o teste, ele vai para a confirmação dos resultados e que não se dá de uma maneira superficial, como o senso comum. Ah, se funcionou, então tá. Não, não é assim. Funcionou? Ah, é? Por que funcionou? Se funcionou com ele, será que vai funcionar com os outros? Então tem que ter uma amostragem segura, né? Tem que ter uma forma de aplicar para essa amostragem muito criteriosa, né? Muito bem explicada, para que daí sim, né? Para que daí sim o resultado daquela pesquisa, o resultado daquele estudo possa se apresentar como científico, tá? Que é o caso, por exemplo, né, novamente aqui na situação pandêmica que se fala, né, devemos seguir, né, as orientações científicas, né, realmente, para que se tenha ou se consiga êxito, né, na superação dessa situação pandêmica em que vivemos. Precisamos seguir a ciência. Por quê? Porque a ciência ela consegue fazer uma leitura da situação atual e a partir também do que se passou se consegue projetar, né, dependendo da conduta das pessoas no momento, se consegue projetar o futuro também. Como isso? E não é prever, é fazer projeções, né? Porque se tem metodologias muito bem definidas e que dão uma garantia muito consistente de que essas projeções realmente elas possam se efetivar, elas possam realmente ocorrer. Porque a ciência ela trabalha diante de padrões de estudo, de padrões de análise muito bem fundamentados e testados ao longo de vários anos, né? E por várias instituições, por várias pessoas, pesquisadores, que vão dando garantias, né? Para que essas metodologias elas possam ser usadas com segurança. Okay? A nossa perspectiva agora aqui, durante a disciplina, é justamente trabalharmos a perspectiva do conhecimento científico, né? Avançarmos
para podermos, por exemplo, desenvolver um artigo científico, fazer uma pesquisa de campo e conseguir apresentar esses resultados de maneira científica, ok? Então, para esse primeiro momento, uma explicação mais geral acerca da disciplina, e ao longo do restante do semestre a gente vai aprofundando e dentro dessa dinâmica a gente vai construindo também, conseguindo agrupar conhecimento para que a gente consiga ter um resultado interessante lá no final, ok? Um grande abraço a todos, nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço.